Isso foi chamado de marcha de centro, didaticamente, e infelizmente, porque isso trouxe uma confusão extrema. Na verdade, esse centro, ou esse cavalo, ou esse tipo de marcha que determinado cavalo apresenta, e que seria essa ideia do centro, seria um andamento, sim, de centro de uma linha entre a marcha batida e picada, e não entre trote e andadura. Então, o que eu quero passar para os senhores é que isso que está aqui representado nesse quadro, onde animais que vêm para o lado do trote, saindo do centro, ou seja, cujo tempo de apoio diagonal é maior que lateral, tempos de apoio diagonais muito maiores que laterais, se nós viermos para esse centro, tempos de apoio diagonais maiores que laterais, que absurdo isso. Esse centro não seria exatamente essa divisão. Então, essa expressão centro, ela não deveria ser usada ou entendida como centro da linha entre andadura e trote, mas sim centro da linha entre marcha batida e picada. Então, agora eu quero desenhar aqui uma outra linha que sai daqui, vem até aqui, e que eu marcasse nesse ponto marcha picada de qualidade. E então, a partir desse ponto, marcha picada de qualidade, eu entendesse essas distribuições. Então, vamos lá. Eu venho agora entendendo o que está escrito aqui, tempos de apoio diagonais muito maiores que laterais, tempos de apoio diagonais maiores que laterais, tempos de apoio diagonais pouco maiores que laterais ainda, e ali entre L3 e L4, a linha pontilhada. Então, aquele pontilhamento, ele deveria representar, sim, o momento, se é que eu vou usar isso que está escrito como referência, seria aqui o momento em que esses tempos de apoio lateral e diagonal começam a se coincidir. É exatamente aí que nós temos a marcha picada de qualidade. Então, agora eu vou tentar trazer aqui toda essa confusão ali de forma proposital criada, para dizer o seguinte: esse ponto aqui, os animais apresentam tempo de apoio lateral e diagonal iguais. Isso é a boa marcha picada. Se eu saio daqui no sentido da marcha batida, eu atinjo a marcha batida com tempo de apoio diagonal bem maiores que laterais, e a marcha de centro, ela é centro entre a batida e a picada. E essa marcha de centro, então dita como de centro, esses animais que apresentam essa marcha, essa característica de marcha, ela deverá ter tempos de apoio diagonais maiores que laterais. Ora, se na marcha picada eu tenho apoio lateral e diagonal iguais, eu vou caminhando para cá, eu vou aumentando o tempo de apoio diagonal e diminuindo o lateral. Quando ele começa a ficar um pouco extremo, eu estou chegando na marcha batida. E a marcha de centro, então, é centro entre picada e batida, e não centro daquela linha que eu tracei de 100% de possibilidades aí. Pessoal, isso trouxe uma confusão e até hoje é motivo de não só discussão técnica, mas até de briga. Eu acho muito importante que a gente esclareça, tente entender, e a minha sugestão até é apagar a expressão marcha de centro. Isso aí ela criou tanta confusão com a melhor intenção que acabou complicando muito. Então, o que eu queria que a gente passasse a compreender é que essa marcha de centro, ela não representa o centro da linha entre trote e andadura. Ela representa o centro da linha entre a marcha picada e a batida, na medida que a boa marcha picada, a marcha picada de qualidade, ela apresenta tempos de apoios laterais e diagonais iguais ou muito próximos, diferente da marcha batida, cujo tempo de apoio diagonal é bem maior que o lateral. Então, a marcha de centro estaria aí. Ora, cabe a qualquer criador ou usuário, cabe a qualquer diretoria de qualquer associação, determinar que serão implementados ou não julgamentos e trabalho de seleção em cima de marcha de centro, em marcha intermediária, e aí agora a gente pode criar intermediária mais um pouquinho, intermediária menos 2, porque existe uma infinidade de possibilidades nessa linha que nós podemos começar a criar
Vamos quantificar os tempos de apoio lateral diagonal desse animal, que vai ser diferente daquele, que vai ser diferente do outro, e vamos dar um nome para cada quantidade diferente. Então, nós podemos criar aqui uma infinidade de marchas. Eu, particularmente, eu não sou afeito a essa possibilidade de nós estarmos aí criando inúmeras marchas e tal. Eu, particularmente, insisto que a própria marcha intermediária, e o próprio nome está dizendo, ela é intermediária, ela está entre aquela mesa e esse púlpito. E tem muitas possibilidades de acontecer esse ponto. Então, eu acredito que as marchas batida e picada, que sempre existiram na nossa realidade, que sempre existiram no nosso universo, em animais registrados ou não, animais comuns, enfim, isso, quem somos nós para poder determinarmos? Então, eu acho que esses dois andamentos precisam e merecem todo o cuidado e atenção. Mais do que isso, eu acho que a gente começa a complicar na medida que a gente cria tantos por cento, mas então, e o pior, a gente cria o nome intermediária de centro, mas não define o que é. Então, se pelo menos nós falássemos, nós vamos ter uma marcha intermediária que vai ter tanto por cento de apoio lateral, tanto diagonal, mas não é isso. Então, eu acho que é um motivo de confusão. Mas isso não é uma questão técnica, isso é uma questão pessoal. Eu acho que querer, gostar, aplicar, fazer acontecer, eu acho que é uma coisa que cada associação e tal, deve conduzir. Pois não? Roberto, eu vou te amolar um bocadinho, porque eu não vou poder participar do debate logo. Então, eu já vou debatendo com você, porque não coube, só tem 40 vagas. Primeiro, eu acho que isso aí que você fez, derrubar esse conceito de centro, meu Deus do céu, quem dera. Isso é a maior desgraça que já inventaram e é uma coisa que não existe. E não existe, porque nós estamos sempre falando de marcha em coisas subjetivas, sem objetivo. Então, eu queria também dizer a você o seguinte, no meu conceito, não existe lateralização na marcha batida, porque a lateralização existe na marcha picada, porque na marcha batida a dominância é sempre a mesma, ou seja, a mão com que o cavalo inicia o movimento é sempre a mesma. Né? Quando a gente vai treinar um cavalo de galope, a gente dá muita importância a isso. Você tem que começar o movimento com a mão de dentro do círculo, que é a mão dominante. Isso é um conceito de movimento. E a marcha batida, na minha opinião, ela tem sempre a mesma dominância. É o que eu percebo quando eu monto num cavalo de marcha batida. E a marcha picada, sim, ela se vale da lateralização quando ela vai alternar a dominância. Eu gostaria, né, que nós estivéssemos atentos, porque existe um cavalo no mundo estereotipado que chama Passo Fino, mas que a Rede Globo trouxe uma reportagem muito boa mostrando o diagrama de marcha, daquela marcha que é picada. E ela faz exatamente isso. A cada 3 ciclos, ela, no quarto, faz uma lateralização para mudar a dominância. Eu acho que aquele conceito seria o nosso conceito. E o outro, e a batida não alterna, ela sempre fica na mesma mão. E outra coisa também é o seguinte, não tem 8 movimentos no ciclo, são 4 só, porque nós só temos 4, nós não, eu falo nós porque eu só ando longe da mão dos outros quando estou em cima dos meus cavalos, então as pernas deles são as minhas pernas, rumo à liberdade. Então, eu acho o seguinte, que quando ele levanta uma mão, está ali um tríplice apoio. Então, os movimentos de tríplice apoio são concomitantes com o deslocamento. Você não faz um deslocamento e depois um tríplice apoio. E colocando ali 8 movimentos, dá a impressão que ocorre isso. Isso não ocorre. O tríplice apoio ocorre durante o deslocamento. Por isso que é ritmo em 4 tempos. Isso aí tem que ficar firme. O que atrapalhou muito, tanto na campolina como na manga larga, é que quando foram definir a marcha, eles tentaram pôr uma definição só para a marcha. Aí botaram esse negócio de alternância de lateralização com diagonalização, que, na minha opinião, eu não percebo.
eu percebo, sim, o deslocamento diagonal constante, dissociado, né? Dissociado, e tenho um pouco de medo quando você fala que a dissociação... Você está certo, você não está errado, não. É só preciso estar atento, porque a maior amplitude de passada é do trote. Então, a gente tem que falar assim, é a maior amplitude de passada preservado o tríplice apoio. Porque senão não vamos procurar amplitude de passada, não tem dúvida. O trote dá 20 km por hora, a marcha dá 13. Então, se a gente for procurar amplitude de passada só, nós vamos caminhar para o trote. Ricardo Furtado. Bom, Ricardo, eu vejo seu interesse, sua participação, até sinto eu não poder participar do debate, porque seria muito positivo, né, a gente ter essas fontes de discussão. Em relação aos 8 apoios, eu não falei 8 deslocamentos ou 8 movimentos, eu falei de 8 apoios, ou seja, nós temos, quando no final do ciclo, a ocorrência dos 8 apoios distintos, 2 laterais, 2 diagonais e 4 tríplices. Com certeza, perdão? Claro. Esses 8 quadros ali representados, eles acontecem ao longo de um ciclo da marcha. É importante dizer, sim, que isso aí é concomitante, mas se nós pegarmos em câmera lenta e fizermos uma leitura, nós vamos ver que exatamente na marcha clássica, ou seja, não havendo supressão ou substituição de nenhum apoio, é isso sim o que acontece. Então, eu não falei de deslocamento, de movimento, mas sim de apoios, e isso é clássico, sem dúvida. Quanto à questão da amplitude, né, eu acho realmente que nós temos que tomar cuidado em não valorizar ou supervalorizar um item qualquer da marcha em detrimento aos outros. A gente tem que ter muito cuidado, muito critério mesmo com isso, né? A marcha que nós buscamos, tenho certeza que é comum, ainda que haja gosto pessoal aqui e ali, mas isso fica circunscrito num universo em que tudo isso é importante, que todas essas características são fundamentais. Então, apenas o que eu quis chamar a atenção é porque a gente vê que há uma tendência, uma ideia de que quanto maior a dissociação, quanto maior essa diferença de apoio, maior... Eu estou dizendo o seguinte, que a dissociação é fundamental para que haja o tríplice apoio, mas não é a maior ou menor dissociação que vai interferir no tempo de permanência de tríplice apoio, né? Então, essa é aquela questão que eu coloquei. Bom, podemos seguir, por favor? Bom, só concluindo aquela ideia, nós estávamos dizendo a respeito de gestos de marcha, onde nós dividimos o conceito em gesto propriamente dito e diagrama. E esse diagrama, ele diz respeito a essa distribuição de apoios, ocorrendo variações naqueles tempos de apoio lateral, diagonal ou tríplice no ciclo, e ainda em relação a maior ou menor dissociação. Então, isso tudo interfere, sim, naquilo que nós chamamos de diagrama. E o gesto propriamente dito, que diz respeito a essa qualidade do movimento, a qualidade articular, o uso maior ou menor das articulações. Então, quando se fala em movimento rolado de anteriores e posteriores, é exatamente essa condição desse animal usar, articular os seus membros, volto a dizer, sem excesso, não se deve buscar aí. Eu também aqui vejo muitas vezes, pelo menos no universo que eu milito, a gente vê um animal marchando e algumas pessoas trazem aquela ideia, faltou um pouquinho no posterior, faltou um salzinho no posterior, que é a ideia de um posterior um pouco